Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Este é o episódio 43 do nosso podcast, o 13º da terceira temporada. Temos hoje um convidado muito especial, o Martim Farinha, um colega do Nova Consumer Lab, que investiga em áreas relacionadas com temas do direito e tecnologia, fazendo pontes entre o direito do consumo, a proteção de dados e a propriedade intelectual. O Martim é licenciado em Direito pela Nova School of Law em 2019, sendo que é mestrando em Law and Technology na mesma faculdade, assim como doutorando no PhD in Law. É também bolseiro no CEDIS, no projeto de investigação Leg Impact, sobre a produção legislativa enquanto meio de realização de políticas públicas, e foi, durante o ano 2020 e 2021, estagiário na consultora Futura, também na área de Law and Tech. Já participou em várias conferências, talks e cursos, sendo que também é autor de vários artigos nas mais diversas áreas do direito e da tecnologia, nomeadamente sobre non-fungible tokens, sobre alterações das novas diretivas de 2019, 770 e 771, na parte de conteúdos e serviços digitais, e também sobre os bens virtuais e o direito do consumo europeu. Atualmente investiga também temas de direito e tecnologia e os pontos entre o direito e consumo e a proteção de dados e a propriedade intelectual. Em suma, o Martim é uma estrela ascendente no panorama jurídico nacional e temos muito orgulho em tê-lo connosco no Nova Consumer Lab e hoje aqui neste podcast. O meu nome é Leonor Gamboa Machado e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves, somos ambas investigadoras do Nova Consumer Lab. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalob.nl.pt. Martim, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para nos encontrarmos aqui hoje. Estudas uma área muito nova do direito, em que o direito e a tecnologia se ligam, procurando soluções inovadoras para questões muito importantes e complexas. É muito bom podermos conversar contigo. Vamos começar por uma rúbrica do nosso programa. Vamos começar por uma rúbrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados com uma resposta rápida. A primeira é: qual é o teu artigo preferido do Código Civil? Bom, esta vai ser uma resposta só um bocadinho mais comprida, acho que daquilo que se pretende. É o número 2 do artigo 762, que é o princípio geral no cumprimento das obrigações, que refere, a sentar a ler completamente, que no cumprimento de uma obrigação, assim como no exercício de direito correspondente, devem as partes proceder de boa fé. Eu gosto particularmente deste artigo, porque me lembra bastante das aulas do professor Vítor Neves, tanto no segundo ano, em Teoria Geral do Direito Privado, como mais tarde em Responsabilidade Civil, porque é uma coisa tão simples e direta e que está basicamente implícito em quase todos os artigos do Livro das Obrigações e também dos contratos. E é isso, era aquilo que o direito devia ser, uma coisa assim tão simples, direta, que as pessoas intuitivamente, sem precisarem de saber os nomes dos artigos de cor e o que está escrito neles por extenso, perceberem intuitivamente como é que é suposto agirem, como é que é suposto atuarem e como encontrar equilíbrios entre as diferentes partes com interesses muitas vezes conflituantes. Boa fé. O princípio da boa-fé tem esse potencial absolutamente extraordinário, não é? Tendo subjacente a tutela da confiança, faz com que as coisas sejam claras, mesmo quando na legislação às vezes não o são, não é? Compreendo perfeitamente a tua escolha. Olha, e das duas uma, proteção de dados ou de pessoas? E embora eu goste muito de proteção de dados enfim, proteger dados é, de certa forma, proteger as pessoas a quem esses dados dizem respeito, a verdade é que ainda assim, mas especialmente atendendo a todas as questões atuais que conhecemos de crises migratórias, agora a guerra no leste da Europa e todas as outras questões, acho que se deve sempre procurar primeiro do que tudo é a proteção das pessoas. E se fosses legislador só por um dia e te dessem a certeza da sua aprovação, que norma é que tu criarias? Eu não tenho resposta para isto. Acho que todos os dias, em cada dia, daria uma resposta diferente. Se calhar ao fim de semana recusava-me a responder. Isso é saudável.
É a parte saudável, porque, não sei, isto é das coisas mais difíceis que se pode perguntar a um jurista. Consoante aquilo que estivermos a trabalhar ou a mexer, e às vezes, mesmo entre diferentes, mesmo no mesmo dia, em diplomas diferentes, preferimos apenas pegar no diploma, tirá-lo para o lixo e chamar todos os nomes e mais alguns ao legislador, porque, bom, Porque merece. porque merece. Às É vezes não só merece, isso. porque o diploma só está assim porque tinha de conciliar muitos problemas diferentes e visões, Sim. criar consensos, enfim. É verdade, é verdade. Às vezes é resultado de esforços muito intensos. Aquilo que nos Hum, parece incompetência muitas vezes está lá por design e não é sim, maligno, é mesmo só, foi o que deu. é verdade, é verdade. Olha, e mais uma das duas, uma. Bitcoin ou euro? Europa. Embora eu trabalhe muito Porquê? com, Eu embora eu sei. trabalhe muito com criptoativos e a Bitcoin até é particularmente interessante para aqueles que têm mais estômago para isso, incluindo não só as pessoas normais e os chamados crypto bros, mas já há fundos de investimento e até fundos de pensões que começam a diversificar as suas carteiras de ativos para incluir estes criptoativos. Eu sou muito averso ao risco, pessoalmente. Eu gosto Ok. muito de ler sobre os mercados de capitais, acompanhar os fóruns, até, por exemplo, o Wall Street Bets, na altura toda Uhum, do GameStop, eu já acompanhava o fórum há um ano anterior, comecei a sim. acompanhar em final de 2019 e acho muito interessante ver todas aquelas questões, mas eu não tenho estômago para estar a brincar no mercado da ação a brincar com instrumentos financeiros arriscados, muito menos com criptoativos, que no espaço Sim, de um minuto depois de um tweet do Elon Musk, o sim, valor rebenta. sim, sim, sim. Embora a Bitcoin já seja a vozinha dos Sim. criptoativos, não é? Já é quase um Uhum. clássico, mas mesmo Já é, assim, enquanto bolha já é um clássico, é sim. um clássico. Obrigada. E Martim, conta-nos qual é o mito do consumo que mais tens de esclarecer em jantares de família. Pronto, toda a gente tem familiares que gostam de colocar perguntas sobre direito e a partir do momento em que se sabe de consumo e as pessoas sabem que se sabe, obviamente que têm dúvidas. As dúvidas são de tudo e mais alguma coisa, mas aquilo que é mais recorrente é como é que eu resolvo isto? Ou seja, às vezes as pessoas até já sabem aquilo que têm direitos, mas é uma questão do outro lado não conseguirem exercer esses direitos. E pensam que nós temos uma bala de prata, uma resposta incrível de que temos este truque aqui, ali e tal. Não. Pronto, sendo o direito de consumo normalmente não envolve quantias nem valores que justifiquem ir-se buscar um advogado e ir para um tribunal. Pronto. Aquilo que vamos ou para os julgados de paz, aquilo que eu recomendo, julgados de paz aos centros de arbitragem, enquanto métodos de resolução alternativa de litígios. O que era a mesma resposta que eu já dava quando estava no atendimento telefónico do Nova Consumer Lab. Nós estávamos na linha de apoio ao consumidor da DGC, que é 99% das nossas respostas eram só depois de explicar todo o direito aplicável, como é que funcionavam os direitos, o direito ao arrependimento e os remédios na falta de conformidade, era sempre, pronto, diga-me só onde é que está, onde é que comprou isto, que é para lhe dizer qual é que é o setor de arbitragem competente. Claro, é sempre ainda por cima pelo facto do direito do consumo ser tão palpável, dos direitos se calhar mais palpáveis que existem, as pessoas E sentem mais logo uma desrespeitados. proximidade. Pois, é verdade. E se tivesses de abdicar para sempre de um serviço público essencial, qual seria? Bom, eu vou estender um bocadinho a definição de serviço público e vou falar dos correios e de serviços postais, porque eu não uso e normalmente quando recebo algum não é boa notícia. Portanto, se puder viver sem correios, agradeço. Boa Pelo menos o resposta. físico, pronto. É mais para pagar. É Exato. pena, mas é verdade, mas é pena. E já alguma vez usaste o livro de reclamações? Online ou mesmo? Pois, o físico já estive mas como estava com pressa, decidi, ok, vou utilizar o online depois, mas acabei por não usar,
em várias alturas o livro de reclamações online, porque eu admito, não tinha muita paciência para. Eu sou uma pessoa muito pacífica, ao final de algum tempo a raiva e o sangue a ferver acalmam-se, e eu dá demasiado trabalho, mesmo estar a preencher os dados todos, as questões todas, e depois a escrever a reclamação. Pronto, olha, deixa andar. Se for possível escrever uma review no site, é um bocadinho mais fácil, mais rápido, e não é tão chato, não tenho que estar a ir buscar o cartão de cidadão e todas essas questões. Portanto, Claro. não, a resposta é não. Além de depois, se fores mais coração mole, chegas ali a meio do formulário e começas a pensar e depois Não. Se eu começo a escrever, aquilo vira uma vai até ao fim. poesia ácida. Vai até ao fim. Pronto. E das duas, uma, conteúdos digitais no ciberespaço ou coisas no mundo físico? Conteúdos. Mais fácil. Pronto. Não sou muito materialista para coisas físicas, e os conteúdos também é de mais fácil acesso, onde quer que eu esteja. Pronto, assim no sentido de lado. Ok, ótimo, obrigada. Terminamos assim a nossa primeira rúbrica do programa. E passamos agora à segunda parte, em que temos um pouco mais de tempo para discutir algumas questões em profundidade. E a primeira coisa que nós gostaríamos de saber é como é que surgiu o interesse por estas matérias, nomeadamente as que relacionam o direito com a tecnologia. Pronto, esta resposta. Houve algum trigger? Houve um trigger. O trigger era os meus hobbies, videojogos. Antes de entrar na faculdade, onde deixei de ter tanto tempo, eu jogava vários videojogos e andava em comunidades online, também via muito YouTube e, portanto, estava em contacto com um grande número de situações e fenómenos que muitas vezes passavam completamente ao lado do direito. De vez em quando surgiam algumas controvérsias e apareciam 1 ou 2 artigos no jornal, mas áreas que são ou que são muito mal compreendidas por fora, ou que são apenas ignoradas. Falando de economias virtuais, de bens de videojogos, a questão toda de se a venda de loot boxes a menores, aquilo é montar um casino online. A questão toda dos youtubers e os problemas todos com moderação de conteúdos, e quando os algoritmos dizem que não estão a violar direitos de autores de terceiros e que na verdade não estão, ou estão, mas eles também não percebem porque é que se podem violar ou não podem. Portanto, sim, fui tendo sempre muito contacto com isso. Depois, ao longo do curso, espera aí, então, à medida que ia tendo as aulas, ia-se acendendo umas luzes, e comecei a pesquisar e perceber que não havia assim tantas coisas escritas sobre estas matérias, ou que já começavam a aparecer algumas pessoas a escrever sobre estas questões, e a ganhar um interesse em ler, por puro interesse, pronto, por curiosidade, e depois começar a escrever e a perguntar, a fazer perguntas a professores, e a ser desafiado para, ok, então tento escrever um artigo e avançar. E foi assim que começou e surgiu o bichinho de ir bater às portas e perceber, espera aí, que estas coisas infantis afinal até têm podem ser interessantes e têm um lado sério que vale a pena ser tratado e considerado. E quando começas a Isso. pesquisar não acaba nunca, não é? Porque aparece uma coisa Exato. nova, isto é tão giro. Outra coisa nova, isto é tão giro. E por aí fora vai seguindo, não é? Foi ter descoberto o que era o Google Scholar foi um primeiro passo de todo um ciclo, de toda uma nova fase. Porque enquanto era só o Google e normal, já era extremamente desafiante. A partir do momento em que entrei pela parte mais académica, é um poço sem fundo. É mesmo. Olha, e achas que nos podes explicar um bocadinho mais detalhadamente aquilo a que te dedicas, que é que investigas mais nesta altura, e o que é que principalmente te preocupa nesta interseção do direito com a tecnologia? Portanto, eu tenho, como a Leonor falou no início,
lido muito e feito várias apresentações sobre questões relacionadas com criptoativos e as aplicações da blockchain, e sobre a questão sobre a celebração e execução de contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais, e, como já referi, aquela questão toda dos youtubers, que é a moderação de conteúdos, ou modelos diferentes de atribuição de responsabilidade às plataformas pela proliferação de conteúdos ilegais e que medidas técnicas é que devem ou não tomar para pronto, a moderação de conteúdos, a utilização de algoritmos, de matching, hash matching, para perceber se há ilegalidades, se estão a ser violados os direitos de terceiros, desde privacidade, copyright, trademarks, ou questões de propaganda de terrorismo, ou de coisas assim bastante mais sensíveis, como pornografia infantil e outras coisas ainda mais desagradáveis do que essas. E é isto, eu tenho trabalhado muito nesse tipo de vários modelos de moderação, seja nos incentivos ou não que existem económicos às diferentes partes nesta relação triangular, e em especial aquilo que mais me interessa e a maneira como tenho abordado é a perspectiva do consumidor ou dos utilizadores das plataformas e dos serviços digitais, nomeadamente quanto às implicações que estes algoritmos têm para o exercício da liberdade de expressão e do direito de acesso à informação, porque por muito eficientes que sejam os vários algoritmos que estão a ser desenvolvidos para esta filtragem de conteúdos, e eles não são assim tão eficientes como às vezes nós gostávamos que fôssemos ou não, em apanhar os conteúdos ilegais. A questão é que eles muitas vezes apanham, têm muitos falsos positivos, e as pessoas não percebem, e com razão, porque é que está a ser vedado o direito a poderem publicar e a poder partilhar conteúdos, porque é que estão a receber notificações, porque é que a conta do Twitter lhes foi bloqueada, quando fizeram apenas um comentário irónico e aquilo assinalou como, pronto, é um crime de opinião. E atualmente a questão toda da desinformação veio ainda a cinzentar mais esta área, e as plataformas sempre tiveram uma ideia de mas temos aqui, as pessoas podem sempre ler estas decisões automáticas, ou estas decisões não são bem automáticas porque são vistas primeiro por uma pessoa, e a verdade é que existem muitos estudos empíricos que vêm a relevar que revelar meio disléxico, a revelar que existe uma restrição a estes direitos fundamentais, seja devido aos falsos positivos e à maneira como as pessoas, desculpa lá, não conseguem verdadeiramente, adequadamente contestar estas decisões, como as próprias pessoas começam a autopoliciar-se devido à possibilidade ou não de serem castigadas por possíveis ilegalidades. Chilling effect, basicamente. Eu ia-te perguntar, relacionado com isto, se também se te coloca a questão, ou se a tens estudado ou pensado sobre ela, porque a mim incomoda-me especialmente a da transferência de poderes para as Big Tech, porque os algoritmos vão ser programados para decidir se há ou não há ilegalidade. Isso costumava ser uma coisa dos tribunais. Havia separação de poderes, depois havia os tribunais que serviam para isso, e agora parece que com alguma com um sentimento de inevitabilidade, não, tem que ser assim, passam-se esses poderes para as grandes plataformas. Não sei se tens abordado ou se tens pensado, ou sequer se te incomoda esta questão. Não, incomoda-me, eu tenho tratado bastante disso, e o problema, existem vários problemas relativamente à utilização ou não dos tribunais, é que os tribunais na verdade, encontram-se sempre nesta equação, só que estão tão afastados na cadência lógica dos vários acontecimentos que acontecem, portanto, o utilizador publica, uma parte terceira diz que aquilo é uma ilegalidade,
a plataforma decide entre bloquear ou não bloquear, a plataforma decide não bloquear e deixar de ter o conteúdo do utilizador. Ok, Sim. muito bem, a parte terceira decide processar a plataforma e, portanto, processar, e depois é que se vai parar ao tribunal. Sim. E as E muito tempo plataformas querem depois o sempre, tribunal decide, não é? Muitíssimo tempo depois o tribunal decide. muitíssimo depois, com muitos custos, com juízes que muitas vezes não estão familiarizados com as matérias. Isso, Pelo meio ainda se coloca alguns reviews prejudiciais para o Tribunal de Justiça da União Europeia, e quando exatamente. damos por nós as decisões, e temos visto vários neste caso, Uhum. de tribunais a decidir a decisão final sobre este tipo de decisões, sobre estas matérias, virem demasiados anos, quase décadas depois da dita publicação, dever ter sido ou não bloqueada. E de um Exatamente. ponto de vista socioeconómico, isto é completamente inviável para todas as partes, seja para os utilizadores, seja para as plataformas, seja para as partes terceiras, porque nem sempre são grandes empresas, Sim. e seja para a sociedade no seu todo. Quando se começou a pensar nestes modelos no final da década de 90 e a questão toda do Digital Millennium Act nos Estados Unidos, a Communication Decency Act, cá na nossa união, o e-commerce, a e-commerce Directive, pensou-se, as plataformas não têm meios nenhuns de conseguir, com tantos conteúdos que lhes são colocados pelas partes terceiras, de verificar se há ou não legalidades, e também aquela questão toda, eles vão estar a subsistir aos tribunais. Portanto, colocamos aqui uma safe harbor e eles Sim. tendencialmente não serão responsabilizados por aquilo que os seus utilizadores fazem. Depois tivemos durante 2 décadas, isto mais ou menos a funcionar. Portanto, eu estou a saltar muitos pormenores, e as plataformas começaram a autorregular-se porque elas têm relações comerciais com estas partes terceiras, seja porque precisam de colocar os anúncios delas. E Claro. nenhuma produtora de filmes quer colocar anúncios os trailers dos novos filmes a passarem nos seus filmes em vídeos, no YouTube, de 3 horas de alguém ter gravado e publicado o filme. Claro. Portanto, este fenómeno todo das Big Techs terem um grande poder surgiu deste vácuo e da necessidade de alguém que tinha de responder perante isto, e não se criou uma estrutura judicial paralela que pudesse fazer. Já vi várias pessoas proporem uma ideia de, por exemplo, small claims courts, uma espécie de julgados de paz ou pequenos tribunais, para responder a todas estas pequenas questões relativas às denúncias de conteúdos ilegais. Portanto, como os serviços digitais não querem, as plataformas não querem ser elas a tomar decisões, e muitas vezes para lavar as mãos bloqueiam, entre ser ou não responsabilizados, ou então promovem meios de resolução alternativa de litígios entre o utilizador e a parte terceira, que regra geral significa o utilizador bloqueia, os conteúdos publicados pelo utilizador são bloqueados. Até ver. Até ver. Há cautela, digamos assim. Há cautela, ou então por sistemas, e isto é muito comum em propriedade intelectual, quase que um licenciamento mandatório, por exemplo, youtubers que tenham acordos, ou streamers que tenham acordos de receber uma parte do dinheiro dos anúncios colocados nos seus vídeos, esse dinheiro que eles seriam pagos, portanto, pelas visualizações, é cassado pelas pessoas cujos direitos de propriedade intelectual foram violados, as partes terceiras. Portanto, acaba por ser um mecanismo de licenciamento. Ok, não há nenhuma violação, porque foi atribuída então aqui uma licença de reprodução e de comunicação ao público dos meus conteúdos, da minha obra, em troca do dinheiro dos anúncios. Mas a verdade é que é realmente uma lógica muito diferente da lógica que estava subjacente ao tempo antes deste, e que por isso é que no agora fundo temos funcionava. uma série de... Sim.
uma E que série funcionava, de funcionava diplomas. do modo clássico, digamos assim, e efetivamente a realidade é de tal modo diferente que os mecanismos, a rapidez que é precisa enfim, a capacidade e a capacidade de fazer online que as plataformas têm, acabam por determinar a necessidade de haver maneiras diferentes das coisas serem feitas. Basicamente, eu penso Exato. que acabou por ser isso que tu disseste. Os tribunais estão lá, mas quer dizer, estão tão longe e estão tão desfasados no tempo que acabam por não se ter revelado, pelo menos até agora, uma eficaz para. E não é humanamente possível analisar cada um dos Claro, litígios de forma justa daquilo que um tribunal teria de fazer, claro, teria claro, de claro. proceder, de garantir os direitos processuais a cada um dos lados, porque Sim, cada uma destas plataformas recebe milhões de exatamente. queixas por dia, e todas elas têm de ter resposta no espaço de horas, se não de minutos, Claro. porque Está para lá do ah, humano, não é? está para lá do Estamos para humano. lá da capacidade física, digamos assim, humana. Aliás, sim, sim. O que agora se tem visto muito, nestes últimos, vá, 1 ano e meio, 2, é algumas plataformas a começarem a promover aquilo que já era muito temido há algum tempo, que é filtragem já no ponto de upload filters, Uhum, em que no próprio ato ou seja, os conteúdos ainda não estão publicados, ainda não foram partilhados, ainda está a ser feito o upload, por exemplo, do vídeo, sim. e a própria plataforma já está a fazer um scan de todo o ficheiro, a detectar possíveis problemas, a assinalá-los e a basicamente promover junto do utilizador, corta, bloqueia ou censura, ou Uhum. já numa de lógica preventiva que é basicamente censura. Sim, É censura. sim. Ah, Podemos, é podemos, porque a palavra não nos soa bem, não é? Porque tem conotações, tem e no implicações caso horríveis. português, tem razões históricas enfim, que nos arrepiam, mas a verdade é que se calhar é mesmo essa. Olha, e relacionado com esta matéria, enfim, mas já de uma, enfim, uma perspectiva bastante diferente, tu falaste há pouco dos criptoativos e eles Sim. têm andado não só voláteis como Não, sempre não é foram, baila. mas muito na ordem do dia. E o que gostaríamos de te perguntar é se tu achas que eles têm, portanto, que os criptoativos, enfim, podes-te focar numa determinada espécie ou considerá-los Sim, como um sim. todo, já vão tendo bastantes variedades, se apresentam características substancialmente diferentes de outras realidades e riscos de investimento muito diferenciados, ou se são coisas mais ou menos da mesma natureza, só que estes estão no início. O que é que te Uhum. parece? Bom, eu há coisa de, exato, 2 semanas, por acaso foi não na quarta-feira passada, mas na anterior, gastei 1 hora e meia, quase, acho que 1 hora e 45, a responder só a esta questão, num curso da Elsa na Católica, aqui de Lisboa, em que basicamente disse que não é substancialmente diferente e que Que o bom! fenómeno da propriedade, o fenómeno da interpartes, não é substancialmente diferente nada do que estamos aqui a falar. Bom, por exemplo, bitcoins, vamos por partes, criptomoedas. Em que é que isto é substancialmente diferente de miúdos no infantário montarem uma economia baseada na troca de conchas ou de pedras bonitas que estão na caixa de areia, e de que não é diferente. Pronto, não há um banco, não é diferente da moeda, nós estamos tradicionalmente habituados, portanto, com um banco central que emite e que tem políticas monetárias supostamente separadas da questão do governo central, pronto, imune a Uhum. pressões políticas e que controla ou não o supply de moeda. Mas pronto, é uma moeda. Se o outro miúdo aceita uma concha bonita em troca
do pão de sandes mista que trouxe de casa, há aqui uma moeda. E é a mesma coisa com as criptomoedas. O problema das criptomoedas é que, ao contrário daquilo que os seus criadores originais pretendiam, não funcionam como moedas porque funcionam antes como instrumentos de especulação. Há muito tempo, volta de 2010, portanto, a Bitcoin tinha se calhar 1 ano e meio, 2010, 2011. Há um vídeo muito conhecido no YouTube de um jovem que contou que nessa altura pagou por uma pizza por 12 bitcoins, se não tenho erro. Não, duas pizzas. Sim. E aí nessa altura, se pensarmos, voltarmos àquele tempo, sim, Bitcoin funcionava mais ou menos como moeda para quem a aceitava, não tinha corrente legal, não é? Claro. Agora, há muito tempo para cá que não servem como moeda, funcionam como instrumentos de especulação. As pessoas adquirem na expectativa de que venha a subir de valor e é isso. Mas já tem mercado secundário. Já tem um mercado secundário bastante A maior ativo, parte só que não delas, é, sim. exato, não é baseado na ideia de que elas sirvam de moeda. Depois, Ok. os criptoativos que são muitas vezes semelhantes a instrumentos financeiros, seja nas initial coin offerings, seja que tenham direitos subjacentes que são muitas vezes semelhantes a ações ou à emissão de obrigações, e que têm direitos associados que são quase criações feitas por informáticos daquilo que seria um título de ação, portanto, no fundo é muito isto, é uma questão os criptoativos são muito, não são muito utilizados por pessoas que não têm uma grande aversão à parte mais regulada e jurídica da coisa. E, portanto, têm semelhanças a instrumentos financeiros, como já foi analisado extensivamente pela ESMA e pelo Banco Central Europeu e por várias outras entidades reguladoras que, embora não sejam, têm direitos e são emitidos com white papers bastante, são prospectos, mas maus. E depois temos outros tipos de criptoativos que dão acesso à utilização de conteúdos ou serviços, ou a utilização de smart contracts, por exemplo, que no fundo são as chamadas utility tokens, que têm uma ideia, são adquiridos para se poder utilizar um serviço, que no fundo o que é que isto é? Isto é um bilhete para andar na montanha-russa da feira também. É mesmo, em vez de estar a um vale de compras numa loja online, é a mesma coisa. E por fim, os NFTs, que é aqueles que eu acho mais piada, mas que são igualmente caóticos e que não têm nada de novo, embora muitas pessoas estejam chocadas com eles, os non-fungible tokens, a questão toda da arte digital, como é que uma imagem de um gato a voar pelo universo de música irritante por trás, Heineken, pronto, pode ser leiloado por tão grande valor, ou cromos da NBA. O fenómeno da propriedade virtual ter um mercado secundário gigantesco valorizado já é um fenómeno com mais de 20 anos. Nós só temos de voltar aos mercados dos videojogos, na questão do World of Warcraft, em que o ouro o gold do WoW era de tal forma valioso que havia jogadores em Venezuela e na China cuja vida, sua profissão era jogar para conseguir ouro, para vender a jogadores na Europa, na América do Norte, seja chapéus no Team Fortress 2 ou armas no CSGO, ou propriedades imóveis no Second Life, que eram leiloados e vendidos e revendidos por valores muitas vezes absurdos. A diferença é que estes bens só eram acessíveis e só eram utilizáveis e só se encontravam associados à conta individual do jogador ou do utilizador, e estavam no fundo numa base de dados de uma única entidade, que era o prestador do serviço. A diferença para a blockchain é que está descentralizado. Mas a questão está descentralizado e, portanto, não há aquela questão de, ok, eu violei os termos e condições do jogo, porque, não sei, fiz batota de alguma maneira, utilizei softwares terceiros para conseguir ganhar uma vantagem ilícita e, portanto, fui banido ou pagaram os itens da conta.
Uhum. Na blockchain não há uma entidade central que aplique essas regras e me bloqueie o acesso à minha carteira. Sim, vai ser Não é uma cidade. vai ser todo um Sim. novo mundo esse. Bem, Martim, será que nos podes contar um bocadinho mais como é que esta matéria se relaciona então com a propriedade intelectual? Geralmente, a aquisição, por exemplo, de NFTs não tem subjacente à aquisição a transmissão de direitos de propriedade intelectual, e os contratos são bastante explícitos nesse sentido, que não há essa transmissão dos direitos, portanto, de reprodução e distribuição, e tudo e mais alguma coisa. Mas são bastante importantes numa perspectiva de IP, devido à maneira como estão associados e as possibilidades todas que existem relacionadas com os smart contracts. Os mercados criativos portanto, de direitos de autor, são especialmente cruéis, porque há muitas pessoas criativas, muitos autores, com muita vontade de criarem filmes, de pintarem, criarem imagens, de escreverem livros, obras, fazerem, pronto, músicas, covers, o que seja, e há muitos consumidores, mas que essencialmente consomem todos o mesmo. Portanto, é um mercado de winner takes all, os mercados criativos. E há uma série de gatekeepers, de intermediários, que as editoras de livros, os publishers de obras, as agências de distribuição de direitos de autor, as distribuidoras de música, pronto, que funcionam como gatekeepers e que tentam mais ou menos perceber quem é que são os autores que vão ou não ter sucesso, pegar neles e publicá-los, sempre com termos e condições extremamente agressivos, porque a lógica mais ou menos eu não sei, eu sou editora, tenho aqui 10 autores, cada um deles com o seu livro, eles são todos Zé Ninguéms, eu não sei quem é que vai ter sucesso ou não, é um grande risco associado a ter isto tudo, portanto tenho a minha pilha de dinheiro, eu ponho em todos os 10, destes 10 se calhar 7 vão-me dar prejuízo, há ali 2 que se calhar batem o custo, portanto não há ali grandes margens de lucro, mas pelo menos não deu prejuízo, e há uma estrela, um best-seller ali no meio. Como eu não sei quem é quem, eu vou atar toda a gente com cláusulas e contratos com cláusulas particularmente agressivas e tentar que, na eventualidade, haja alguém com sucesso, fiquem atados a esta relação comercial para todas as obras futuras que criem. E seja a obra futuras que criem, seja a própria obra que me licenciaram os direitos. Portanto, eu quero tudo, distribuição mundial, quero direitos de tradução, quero os direitos de, eventualmente, se forem feitos filmes ou adaptações para séries de televisão, o que for. Nestes últimos 2 anos nós tivemos uma pandemia que deu cabo das fontes de receitas da generalidade dos artistas, que não é normalmente a distribuição das suas obras, mas a realização de concertos, pronto, esse tipo de atividades. E os smart contracts permitem então quase que restabelecer um bocadinho o controle das obras aos seus criadores, no sentido em que permitem, por exemplo, assegurar que sempre que uma obra é revendida nos mercados secundários há uma margem de valor que vai para eles, ou o próprio valor do preço que é pago seja distribuído entre diferentes pessoas. Eu quero que cada um dos coautores receba uma certa parte, que a editora receba apenas uma, que alguém que me ajudou com a tradução, ou ilustrador, ou quem deu a voz às personagens numa série animada, cada um deles tem direito a uma percentagem fixa, e também controlar, as primeiras revendas têm de ter margens muito grandes, mas depois as outras já não, há uma percentagem que eu quero doar para caridade, ou o que for. Os smart contracts têm muitas possibilidades daquilo que é possível ou não ser feito, e os NFTs associados vieram a ser uma fonte de receitas que não pode ser desvalorizada nestes últimos 2 anos da crise no mercado da cultura. Obrigada, Martim. Isto realmente dava para fazer todo um episódio só sobre estes temas,
Mas vamos aqui voltar um bocadinho então à nossa base e nesse sentido pergunto quais é que são as maiores preocupações que destacarias em relação à proteção do consumidor no comércio digital? Portanto, agora vamos tentar ser bastante incisivos e rápidos. Fraudes, seja em primeiro lugar, fraudes, portanto, de transferir dinheiro e aquilo que eu encomendei nunca vem, ou a pessoa desaparece, ou estamos a falar de counterfeit goods, que eu agora não me estou a lembrar de como é que é a tradução. Alguém Produtos liga o microfone? contrafeitos, produtos contrafeitos. Exato. Exato. Exato, contrafação. Dois, cláusulas abusivas e agressivas e práticas comerciais desleais que não são, enfim, acontecem no dia a dia e por muito que tenhamos diretivas e diplomas nacionais que combatam, mas a verdade é que efetivamente há um distanciamento entre aquilo que a lei diz e aquilo que acontece. E aquilo que eu já referi, que é os mecanismos de redress, ok, aconteceu-me isto e agora como é que eu faço? Bloquearam-me, apagaram-me um vídeo que eu publiquei porque disseram que eu não tenho os direitos de autor sobre a música. Meu Deus, eu é que sou o autor da música que publiquei, foi noutro site diferente. Portanto, não me podem dizer que eu estou a fazer plágio de alguém ou violar os direitos de outra pessoa porque eu é que sou o autor. Ou eu paguei e não consigo que ninguém me atenda do outro lado. Pronto, é instaurar a efetividade dos mecanismos de controle ao consumidor. E é isto. Claro, e realmente agora nos teus exemplos estava-me a lembrar, por exemplo, aquelas mensagens que às vezes eu recebo várias em que diz clique aqui para ir buscar a sua encomenda e depois são assim uns links, mas aquelas mensagens até são um bocadinho mais, cada vez mais personalizadas, como elas têm um target específico, O phishing, consumidores sim. mais vulneráveis. Aquilo não são mensagens particularmente ou e-mails sofisticados, nem a nível de endereço de e-mails, nem a nível de conteúdo, não é? Tem assim uma certa personalização também para o target que eles querem chegar. Bem, próxima pergunta. Parece-te que há legislação europeia e nacional a mais, a menos, ou na proporção adequada? E será que achas que a mesma é devidamente aplicada ou não? Ou temos ainda muita margem de melhoria? Sendo muito breve, eu diria que temos a menos, por isso é que também temos visto muito ímpeto legislativo, nunca em Portugal, mas temos legislação a menos e eu preferia que houvesse mais, portanto, e a europeia. Quantos mais regulamentos ou diretivas de máxima harmonização eu agradeço, porque isto não é uma questão de, desculpa, não ser um grande fã do legislador português, porque não sou, mas não é por causa disso, é porque isto são realidades demasiado grandes para a nossa Assembleia, o nosso governo, independentemente de quem esteja lá sentado, conseguir regular e conseguir ter impacto nas pessoas. Estamos num mercado interno único com 500 milhões de habitantes, que se pretende que seja um mercado único também digital, e é preciso que as regras sejam o máximo harmonizadas possível, diferencialmente uniformizadas, e de que haja reguladores europeus e nacionais que apliquem as mesmas normas e que assegurem os mesmos direitos a todos os consumidores europeus, que as pessoas saibam o que é que podem contar quando estão a entrar num site polaco, eslovaco, búlgaro, pronto, que possamos começar a desligar um bocado também das encomendas de outros mercados menos recomendáveis, e passar também a contar com aquilo que nós temos cá dentro. Eu cá em casa sou sempre o primeiro a dizer, por favor, não encomendem coisas da China, temos tantas empresas boas na União Europeia, aqui por aqui espalhadas, que precisam do negócio e se houver asneira, se acontecer problemas, temos mecanismos, temos maneiras de bater à porta de alguém e de exigir justiça. Concordo em absoluto com tudo o que tu acabaste de dizer, Martim. Obrigada.
Bem, agora o desafio é ainda maior, porque nós gostaríamos que falasse um bocadinho do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas era um bocadinho, não era assim um dia ou dois, porque isto dava para ir para uns 10 podcasts. Ahm, Pois dá, vai. ou mais, ou mais. Mas pronto, no essencial, a pergunta é se te parece que é um instrumento eficaz para proteger as pessoas nesta altura em que a informação que elas produzem e disponibilizam acaba por as definir e acaba por condicionar aquilo que lhes é apresentado para comprar, enfim, acaba por condicionar todo o seu envolvente. Portanto, se o modo como está construído e se a maneira como é aplicada o RGPD, se te parece eficaz. Portanto, sendo bastante breve, se eu acho que ele é um instrumento eficaz, sim. Se eu acho que ele é eficaz na prática, não. Ok. No sentido em que as regras que estão lá e a maneira como foi pensado, e quando foi aprovado em 2016 e depois entrou em vigor em 2018, faziam sentido, e são regras extremamente eficazes, mas que têm pouca aplicabilidade prática devido a várias questões. O RGPD é um instrumento que já precisa de ser atualizado, e por isso também temos visto uma série de outros também diplomas adicionais que vêm abordar a questão dos dados pessoais de outras maneiras, seja o Data Governance Act, o Data Act, Uhum. a questão, as duas propostas de regulamentos para os serviços digitais, que eu tenho estado aqui a aludir várias vezes, e aos mercados digitais. O RGPD tinha toda uma lógica de restaurar o controle sobre os dados pessoais aos seus titulares, e toda uma matriz de responsabilização dos responsáveis pelo tratamento e dos subcontratantes, numa lógica de autopoliciamento, de self-regulation, de gestão do risco. É um diploma muito baseado em princípios de adotar as melhores práticas para diminuir os riscos que são sempre existentes e que nunca vão poder ser zero, mas que o objetivo é que seja o mais próximo de zero. E Sim. de diminuir, por sua vez, o impacto dos riscos. Agora, em vários países da União Europeia temos visto que o RGPD é um instrumento que é eficaz e bem aplicado, e noutros não. Em que tem falhado. Portugal, por exemplo, é claramente um deles, onde a Uhum. proteção de dados também não existia antes de 2018, e Uhum. que agora, e agora também existe, mas de maneira mais tímida. Está existindo, não é? Mas vai existindo, e que normalmente é tratada como, enfim, são mais papéis e mais burocracias que são tratadas. Pronto, temos de ter um encarregado de proteção de dados que chatice. Agora, e às vezes eu tenho muito visto em jantares de família de pessoas a queixarem-se da proteção de dados. Agora as escolas já não publicam As notas. os, as notas da turma do meu filho, portanto eu já não sei se ele teve boas notas ou más, de acordo com o panorama. Isto é muito injusto, e tal. Mas o RGPD não exige isso. Não é bem assim que funciona. O problema é saudades, não é? Ok. Havia a Pronto. vigilância também. Isto são preocupações válidas. Sim. Pronto. E nós vemos a aplicação das normas do RGPD de maneira tão dispar, umas alturas é levado Sim. extremamente a sério, notas é extremamente a sério e para a papelada, porque na prática não Sim. tem nada, e as pessoas continuam. Outras em que é isso, a proteção de dados? A CNPD vai alguma vez abrir uma investigação àquilo que estamos a fazer? Somos demasiado pequenos para importar. Pronto, esse tipo de lógica. Até porque, e infelizmente, cá os nossos reguladores têm tido mais do que falta de vontade, é falta de meios para poderem também utilizar o RGPD para todo o seu potencial. Muito bem. E aqui ainda mantendo-nos nesta realidade que é a produção de dados e o modo como a tecnologia simplifica
e torna muito mais acessível a possibilidade de consumir, o que expõe os consumidores a uma, enfim, a tentações, digamos assim, maiores. Como é que tu achas que se podem proteger os consumidores? Enfim, não Sim. diria tanto dos contratos que se celebram, mas da gigantesca exposição a que estão sujeitos. Há duas maneiras de abordar esta questão. A primeira delas é relativamente ao Public-Private Enforcement, que é, portanto, eu tive de escrever numa das várias disciplinas do doutoramento que tive, um artigo sobre os dados pessoais como contraprestação. Portanto, vou pegar nesse exemplo. Ok. De que há contratos de fornecimento de conteúdos digitais em que não há o pagamento de um preço, as pessoas permitem que haja o tratamento dos dados pessoais. Como é que nestes contratos, quando surgem problemas, incumprimentos, ilegalidades, o consumidor individual pode ou não exercer os seus direitos? Não pode. Essencialmente, ok, pode acabar com o contrato ou aceitar as coisas como estão, porque ninguém vai colocar um processo contra estes serviços, estes prestadores de serviços, porque o serviço é grátis, portanto, ok, aconteceu uma chatice ou outra, não é aquilo que corresponde, há aqui práticas agressivas ou não, ou cláusulas mais chatas, mas eu, enquanto consumidor individual, não faz sentido colocar um processo que pode durar anos, ser de muita chatice, ter grandes custos associados. Portanto, nestas situações, seja nestes contratos que são grátis e que são a generalidade deles, seja noutros em que também o pagamento dos valores da subscrição ou do licenciamento são valores que também não chegam a grandes quantidades, a grandes quantias. Como é que isto se resolve? É termos reguladores ativos com meios que conseguem investigar, conseguem colocar ações, conseguem forçar os prestadores de serviços, os profissionais, a atuar de acordo com aquilo que se tende que seja aquilo que a lei diz, pronto, sim, de maneira mais simples. E private enforcement, que é uma coisa que é muito tímida cá em Portugal, as ações coletivas, que é termos, pronto, se um consumidor individual não consegue fazer valer os seus direitos, coletivos de consumidores, ou seja, coletivos de consumidores, ou normalmente são associações de direitos de defesa consumidores, de consumidores, sim. defesa dos consumidores que colocam este tipo de ações, é exigir que estes comportamentos parem e a reparação pelos danos causados. Pronto, abrindo parênteses, porque também é muito difícil depois provar estes danos em cada uma das pessoas individuais e conseguir que uma vez a indenização seja definida, que esta chegue aos consumidores finais, mas que são duas maneiras dois mecanismos que devem ser usados para proteger o consumidor individual de maneira indireta. Depois é outra parte, aquilo que a Paula referiu-se de mais comportamental, e isso é a maior consciencialização das pessoas, que é muito difícil, não é apenas feito com obrigações de transparência nas entidades, isso apenas se traduz em contratos mais longos e letras mais pequeninas que ninguém lê, porque é um overload de informação que ninguém tem paciência para ler, nem tempo, e portanto as pessoas simplesmente fazem scroll para baixo e carregam nas caixinhas que têm que carregar para ter acesso àquilo que querem. É promover junto das pessoas e uma maior literacia digital e também económica, uma maior consciência social. E pronto, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, acho que já em podcasts anteriores já tiveram outras pessoas sobre estes temas de ativismo, de consumo enquanto ativismo social, como uma forma de ativismo social, de escolher as melhores marcas, as melhores práticas, de evitar certos tipos de serviços, pronto, proteger os direitos humanos, sustentabilidade, e também dizer que não a pagar a conta do Facebook, porque estou fartos desta entidade, que esta rede social dê cabo da democracia. Por exemplo, existe a consciencialização dos consumidores pessoal mesmo. Bem, Martim, temos então ainda duas últimas perguntas que colocamos a todos e a todas os nossos convidados. A primeira é: que personalidade é que tu gostarias de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast?
Alguma sugestão? Sim. Já mencionei aqui várias vezes, a nossa CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, tem um papel importantíssimo, e gostaria bastante que no próximo episódio pudessem falar com a doutora Filipa Urbano Calvão, sobre a atuação da CNPD, as melhorias, as dificuldades que ainda têm, a proteção de dados, e a relação que essa área tem com os consumidores. Acho que seria particularmente interessante poder contar com um episódio do Nova Consumer Podcast nessas matérias mais específicas com quem de direitos. Seria uma ótima ideia realmente ver esta perspectiva da CNPD, do outro lado da moeda. Também pode ser que depois influencie as nossas opiniões deste lado. A última pergunta que temos para ti é outra sugestão que te pedimos, mas neste ponto cultural. Um livro, um blog, uma música, qualquer coisa relacionada com o direito do consumo que tu consideres aqui uma boa sugestão para os nossos ouvintes. Relacionada com o direito de consumo. Bom, há vários documentários na Netflix sobre a questão toda do Cambridge Analytica e das práticas todas do Facebook. Está-me a faltar aqui um nome. Leonor, lembras-te daquele muito conhecido do... Social, aquele último. Social Exato. Dilemma. Exato, esse mesmo, pronto. É isso que eu recomendo. Ok. Nem me lembrava do nome, mas pode ser. Eu só me lembrava do Social também, que Social qualquer coisa. Obrigada, Paula. Pronto, esses documentários, exato, muito obrigado, Paula. Esses documentários, essas análises, esses filmes também, aquela biografia do Edward Snowden também, mas numa perspectiva mais securitária. Isso muito relacionado com a resposta à pergunta anterior, da maior consciencialização dos consumidores. Uma série da Netflix é capaz de fazer as pessoas veem aquilo tudo de seguida, em 5 horas, mais pela consciência da população no geral sobre aquilo que estas grandes empresas fazem e de como atuam e dos problemas todos que levantam, se fazem mais pela consciencialização dos consumidores do que simplesmente aparecer nas notícias o mundo indagante, por exemplo. No ponto que estavas a falar há bocadinho, não é? No fundo, nós começarmos a apostar um bocadinho mais na educação e na partilha de conhecimentos de maneiras interativas e didáticas e menos a focar-nos no dever de transparência, que só vai resultar ou no reforço das obrigações de comunicação e direito à informação, acaba por ser um bocadinho contraprodutivo, não é? Para o objetivo que nós queremos, no fundo, que é ter um consumidor informado, e um consumidor informado não é o consumidor que vai ler 40 páginas de termos e condições em letras minúsculas, não é? E, portanto, eu acho que isto é uma ótima, pelo menos para a sensibilização, depois a atuação já vem de cada um e da consciência, e se calhar com o tempo e com os hábitos, mas pelo menos aquele primeiro contacto, aquela primeira consciencialização fica. Muito obrigada, Martim, pelas sugestões e pela entrevista que foi, tenho a certeza, prazerosa para todos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem que nos podem enviar todas as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de consumo e direito do consumo. Até breve!